hoje você vai aprender distância entre dois pontos. E antes de ler tudo isso daqui para você, vamos começar olhando aqui para o plano cartesiano, que vai ficar bem mais fácil para você entender. Plano cartesiano, se você não assistiu a aula, já começo deixando a indicação para você da aula sobre plano cartesiano, separadinha, tá? Então veja aqui que nós temos o nosso plano cartesiano, aqui temos o eixo das abscissas, aqui o eixo das ordenadas. Veja que aqui eu coloquei XA ao invés de colocar o número porque eu estou generalizando a situação. E aqui seria o XB, mas você pode colocar valores aqui. Por exemplo, faz de conta que esse XA ele é referente ao ponto 2 e o XB vai ser referente ao ponto 5, tá bom? E esse Y aqui de A e o Y de B, que é referente ao eixo das ordenadas, vamos fazer de conta que aqui vai ser o 3, tá? Mas e agora? Como é que você vai determinar qual é a distância entre o ponto A e o ponto B? Ou seja, quanto mede esse segmento aqui? Qual que é a medida desse segmento? Então veja que quando acontecer esse caso aqui do seu segmento AB ser paralelo ao eixo X abscissa, você simplesmente vai fazer a subtração, vai fazer a diferença entre o ponto aqui que é o 5 menos, nesse caso aqui, o ponto que é 2. E aí você faz 5 menos 2, 5 menos 2, 3. Então, a distância de A e B aqui vai ser 3, nesse caso. Mas, Giz, nesse aqui não usa, então, esse valor 3 aqui? Não, gente. Até você pode falar, então quer dizer que sempre a diferença aqui é o ponto daqui. Não, deu coincidência eu ter escrito 3 aqui. Não é isso, tá bom? Então, marca bem aí. Agora que eu fiz aqui o exemplo com você, vamos ler aqui, ó. A distância entre dois pontos A. O ponto A, ele é determinado pelo paraordenado x de A, y de A, ó. X de A, daí eu liguei com y de A, que formou o ponto A. E B, que é formado pelo paraordenado xb e yb, ó. O xb ligou aqui com o yb, que formou esse ponto, certo? Situados em um plano cartesiano, essa distância pode ser determinada em função das suas coordenadas, que seriam os valores que nós temos aqui. Então, veja que esse que eu fiz é o primeiro caso, quando o segmento AB, ele é paralelo ao eixo OX, que seria o eixo das abscissas, ele é paralelo. Onde a distância de A até B, que é uma representação, olha aqui, ó, a distância de A até B, ela vai ser determinada pelo módulo da diferença entre os valores das abscissas. Então, o módulo da diferença, nós fizemos, então, o valor daqui, xb, menos o valor daqui, que era o xa. Então, fica xb menos xa. O módulo, porque o módulo, ele sempre temos como resultado um valor positivo, da diferença, a subtração entre esses dois pontos aqui que eu tenho. Aí, olha que fácil a distância entre dois pontos nesse primeiro caso. O segundo também, o terceiro também é fácil. Vamos lá para o segundo. Agora, no segundo caso, gente, veja a situação. O segmento AB, ele é paralelo agora ao eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Lá no primeiro caso, ele estava paralelo ao eixo das abscissas, aqui do eixo X. Como que faz agora o cálculo da distância, da medida do segmento AB, da distância entre esses dois pontos? Da mesma forma, você vai pegar o valor aqui dessa medida e subtrair do valor dessa medida. Então, vamos fazer de conta que aqui vale 2 e que aqui vale 6. X de A e o X de B, aqui não vai mudar, né? Se ele for, por exemplo, 4. Ah lá, de novo, gente, eu faço automático na minha cabeça. 2 menos... Eu sou demais, não vou colocar 4, senão você vai achar que está dando coincidência. Faz de conta que aqui é 5, então, pronto. Então, para calcular a distância, a medida entre esses dois pontos aqui, eu vou fazer, então, 6 menos 2. 6 menos 2, que vai ser igual a 4. E aí, resumindo aqui a situação, nós temos que a distância entre A e B, ela vai ser igual ao módulo da diferença entre, agora, y de B menos o y de A. Pronto. Facinho, não é? Ora, trouxe um exemplo para a gente montar junto. Tem aqui o plano cartesiano. Aí eu não li o segundo caso, a definição, né, produção? Acorde, produção, não estou falando aqui, ó.
O segmento AB, ele é paralelo ao eixo Y, onde a distância AB é o módulo da diferença entre as ordenadas. Pronto, acabei de explicar isso daqui. E agora vamos fazer um exemplo aqui, montar desde o começo. Então, vamos pegar dois pontos A e B. Então, vamos lá. Ponto A. Produção, agora vamos lá, você vai ajudar na aula hoje. Fala aí um par ordenado referente ao ponto A que nós vamos montar aqui nesse plano cartesiano. O A é quanto? X3. X3 e o Y? 5. 5, ok. Ponto B, produção, agora. Vai, ponto B. 3. 3 para o X. E o Y? 9. 9. Ok. Então, para quem se esqueceu, sempre eu começo do X, que é o primeiro valor, depois o Y. Então, vamos marcar aqui, né, a localização desse ponto A. 3 de X. Então, eu vou ligar aqui 3 de X com 5 de Y. 5 de Y tá aqui. Tá aqui. Pronto, acabei de formar aqui o meu ponto A. Agora vamos formar o ponto B, que ele é composto pelo X3 que já tá aqui, e o Y9. Então, deixa eu ligar até o 9 aqui, ó. Muito bem. Aqui formou o outro ponto, que seria o ponto B. Agora, o que eu preciso descobrir? Sempre eu quero descobrir a distância de A até B. Ou seja, eu quero saber essa distância entre esses dois pontos. Ó, olha aqui, ó. Quero saber essa distância. E para eu saber essa distância, eu vou fazer o Y de B. Quem que é o Y referente ao ponto B? É 9, menos o Y de A, que é 5. E aí, se eu faço, eu sempre coloco em módulo, 9 menos 5, eu vou encontrar que essa distância vai ser igual a 4. Ah, coincidência, de novo deu igual a 4, produção, mas tudo bem, não é sempre que dá 4, tá, gente? Então, aqui temos um exemplo já montadinho com você de como calcular a distância. Lembrando que nesse caso eu olhei para o eixo das ordenadas, porque o segmento AB, ele era paralelo ao eixo das ordenadas. E no terceiro caso não vai acontecer nenhum deles, não vai ser nem paralelo ao eixo X e nem paralelo ao eixo Y. E vamos lá ver o que vai acontecer agora. E nesse terceiro caso, que é o meu preferido, gente, vou confessar esse daqui, ó. O segmento AB agora não é paralelo mais a nenhum eixo. E como é que nós vamos determinar, então, qual vai ser a distância entre o ponto que eu nem marquei, que eu deixei para marcar com vocês? Então, veja aqui, eu tenho XA e XB, aqui YA e YB. XA, quando eu liguei com o YA, eu vou formar o ponto A, né? Porque o ponto A vai ser XA e YA. Ok, ponto A aqui. E a hora que eu liguei XB com YB, eu formei o ponto B. XB com YB. Muito bem. Aqui eu tenho o ponto B. Agora, eu quero saber qual é a distância entre aqueles dois pontos. Qual é a medida que nós temos aqui entre o ponto, olha aqui, A e B. Eu quero saber essa distância. Quando ele é atravessado. Agora, a produção está falando quando ele é atravessado, porque os outros eram paralelos. Esse está de atravessado. Aí, produção. E aí, gente? E aí, quer ver? Eu vou até pegar outra caneta, que eu estou empolgada para essa parte. Eu adoro essa parte. Ó, se você observar bem olhadinho, vai formar um triângulo retângulo ali, ó. Quer ver o que eu vou fazer aqui, ó? Vou esticar aqui, ó. Uma projeçãozinha aqui, ó. Aqui. Ó, um triângulo retângulo nós temos formado ali. Tá, Giz, e triângulo retângulo, nós lembramos do que mesmo? Você aí que tá me assistindo, lembra do que quando eu falo em triângulo retângulo? Cateto, hipotenusa. Produção, lembra de alguma coisa? Triângulo retângulo? Teorema de Pitágoras, gente. Mas, Giz, como que eu vou aplicar Teorema de Pitágoras aqui no plano cartesiano, no desenho que tá aqui na representação? Então, vamos lá que eu vou te ajudar. Vamos considerar, então, que aqui, né, é a hipotenusa, vamos considerar, não, é a hipotenusa, né, gente? Aqui nós temos a hipotenusa, aqui nós temos um cateto, aqui é outro cateto. Bom, aqui, então, eu vou marcar D de distância, a distância entre A e B. Muito bem, tá fácil já. Aqui, entre esse valor aqui, que tá o B, até aqui, vai medir quanto, gente? Você consegue determinar, observar quanto vai ser ali? Produção, você consegue determinar quanto vai medir esse pedacinho aqui? Que seria esse cateto? Fala aí, produção. Produção tá participando da aula hoje, gente, porque tem que participar, né? YB menos YA. Muito bem, olha aí, gente.
Esse pedacinho aqui, ó, que é um cateto nosso, ele vai ser a diferença entre o YB e o YA. Muito bem. Quer dizer que se aqui fosse 8, aqui fosse 3, você faria 8 menos 3 e esse tantinho aqui daria 5. Perfeito. Agora, esse outro cateto aqui, que ficou aqui embaixo, deixa eu arrumar aqui, que eu tenho um pouco de toque de coisa desorganizada. O pessoal de casa responde. Vai, pessoal de casa, agora responde pra mim. Quanto vale esse tamanho desse cateto, essa medida desse cateto agora? Quanto? Você aí em casa tá falando, sem exemplo, sem pôr valor aqui. Vamos trabalhar em função de XA e YA, e XA e XB mesmo. Quanto que vai dar? Aqui vai ser referente a XB, que é esse valor aqui, menos esse valor aqui. Ó, então aí eu tenho um triângulo retângulo formado. Nossa, eu tô com tanta coisa na mão que eu já... Ó, vou colocar aqui, ó. Então, esse triângulo para você visualizar melhor, ó. Eu tenho um triângulo retângulo formado, certo? Aqui vai ser o D, que seria a distância entre meus pontos. Aqui é o B, aqui é o A e aqui eu vou pôr um C, tá ali? Aqui ele é YB, eita. Aqui ele é o YB menos YA, aqui é o XB menos o XA. Aí nós vamos aplicar Teorema de Pitágoras aqui. O que diz o Teorema de Pitágoras? A hipotenusa elevada ao quadrado, então o quadrado da hipotenusa. Tem muita coisa na minha mão hoje. O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, não é isso daqui? Então seria esse cateto aqui, que é o XB menos XA elevado ao quadrado, mais esse outro cateto aqui, que seria YB menos YA elevado ao quadrado. Aqui, ó, apliquei Teorema de Pitágoras. É claro que nos exercícios que você vai resolver, não vai ficar trabalhando XB e XA aqui, você vai trocar por números, né, por valores numéricos. Aí, se quiser melhorar, você fala, Giz, mas a minha apostila não tá desse jeito, tá com raiz quadrada. Por quê? Para eu tirar aqui nesse primeiro membro aquela potência elevada ao quadrado, aquele expoente, eu tiro a raiz quadrada, eu coloco aquilo em raiz quadrada, que seria a operação inversa. Então, vai ficar a raiz quadrada de XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA elevado ao quadrado. Então, veja que aqui eu tenho, vamos dizer assim, uma formulinha, né? Para você encontrar a distância entre dois pontos quando ele não é, o segmento não for paralelo a nenhum dos eixos. Mas não precisa toda hora fazer essa demonstração que eu fiz. Eu fiz para você perceber como que é possível que... Às vezes você esquece na hora da prova, tá fazendo... Esquece qual é a fórmula, você faz a dedução da fórmula que está aqui. E aí vamos fazer os exercícios, né, para aplicar isso daqui. Nesse exercício, nós vamos determinar a distância entre os pontos A e o B. O A ele é determinado pelo par ordenado 8 e 3, o B é menos 4 e 8. Então, em primeira mão, eu vou fazer com você desde o início, marcando os pontos aqui, mostrar que é possível fazer a partir do desenho, bem como é possível fazer direto pela fórmula. Então, aguenta aí que nós vamos fazer os dois. Vamos marcar o ponto A. Ele é formado por 8 de X. Nossa, eu com um monte de caneta na mão, é difícil trabalhar assim, hein? Deixa eu pegar uma régua. 8 de X, né? Não pode esquecer, e 3 de Y. Então, vamos lá ligar. Eu vou ficar na frente um pouco, mas eu já saio, que senão eu não consigo marcar. Oito de X com 3 de Y. Então, aqui eu formei o meu ponto A. Agora, vamos marcar o B. Menos 4 de X ligado com 8 de Y. Menos 4 de X está aqui, eu vou ligar com 8 de Y. Então, bora lá ligar. O menos 4 com o 8. Liguei o menos 4 com o 8, formei o ponto B. Agora, eu preciso determinar a distância entre o A e o B. E a régua nem vai alcançar, tem que pegar uma régua maior. Produção, me dá uma régua maior? Que isso aqui não vai dar não, hein? Até uma régua maior eu vou precisar.
Olha lá, régua maior, aqui tem tudo, né, gente? Precisou de régua maior, também tem. Ó, entre A e B, olha aí, ó, tem que determinar qual é essa distância toda aqui. Saiu do lugar lá ainda. Entre A e B. Pronto. Eu tenho que determinar qual é, então, isso daqui. Aí, como eu disse aquela hora, você pode fazer, olhando pelo desenho, que você forma um triângulo retângulo aqui no desenho, né, gente? Aqui é só você esticar um pouquinho mais para você conseguir enxergar o triângulo, mas já tá dando para ver o triângulo aqui, né, ó. Formou um triângulo e aí você aplica o teorema de Pitágoras. Então aqui, ó, quanto eu tenho nesse cateto, que seria o triângulo de Pitágoras? Aqui é um cateto, né? O triângulo de retângulo, né, de Pitágoras. Veja que aqui vai do 8 até o 13. Então eu faço 8 menos 3, aqui seria o 5, ok? Aqui, esse outro cateto, ele começa lá no menos 4 e vai lá até o 8. Então você faria 8 menos o menos 4, para determinar qual é essa medida. Menos com menos daria mais, então 8 mais 4, que vai ser igual a 12. Então, tudo isso daqui vai ser igual a 12. E vamos lá aplicar o teorema de Pitágoras. Ah, Giz, mas você não falou que era só olhar no desenho que dava? Não, olhar no desenho para saber as medidas aqui para aplicar o teorema de Pitágoras. Depois eu vou ensinar sem fazer o plano cartesiano. Então, gente, aplicando o teorema de Pitágoras ali, vai ser a hipotenusa ao quadrado, que é referente à distância de A e B, a hipotenusa ao quadrado igual ao cateto ao quadrado, tem um cateto aqui que mede 5, 5 ao quadrado, mais esse outro cateto que eu descobri que mede 12, 12 ao quadrado. Então, vai ficar que a distância entre A e B é igual 5 ao quadrado, 25, mais 12 ao quadrado, que é 12 vezes 12, que vai ser 144. Então, eu vou encontrar que a distância AB, que você está falando que eu estou esquecendo do negocinho aí, né? A ao quadrado é igual, somando aqui vai ser 169, e por fim eu tiro a raiz quadrada do 169, que é operação inversa, a potenciação é radiciação. Então, essa distância de A até B vai ser de 13. Aqui, gente, pronto, fiz então isso tudo a partir do desenho que eu olhei. Mas então agora, como é que eu faço utilizando direto com a fórmula? Marcou bem que é 13 aí e eu vou apagar tudo aqui pra gente fazer direto com a fórmula. Gente, então começando do zero, aqui você tem o ponto A e o ponto B. A fórmula, lembra bem a fórmula? Ela vai ser a distância do ponto A a B, que vai ser igual a raiz quadrada, você lembra bem como é que era? XB, que eu fiz a demonstração, menos XA elevado ao quadrado, mais YB menos YA elevado ao quadrado. Então, veja que eu estou resolvendo o mesmo exercício, porém aqui eu já vou direto na fórmula, sem fazer o desenho que eu fiz. Daí, se você conseguir entender bem por aqui, todos os exercícios você vai direto pela fórmula e não precisa do desenho, tá bom? Então, vamos lá, como é que vai ficar? A distância de AB é igual. Bom, agora vamos trocar os pontos. O XB, ele é quem? O B tá aqui, então o x de B é menos 4. Então, vai ficar menos 4 menos o valor do XA. Do XA, eu olho para o ponto A. Aqui, ó, XA é 8. Ok. Se quiser escrever aqui, ó, XA, YA, porque é referente ao ponto A, XB e YB, porque é referente ao ponto B. Isso elevado ao quadrado, mais. Agora, vamos para o Y. O YB tá aqui, ele é 8, então vai ser 8 menos o YA, que tá aqui, ó, que é 3. 8 menos 3 ao quadrado. Então, vai ficar a distância de AB igual. Aí, eu vou calcular a operação de dentro dos parênteses, ó. Menos 4 menos 8, você vai pensar, eu devo 4 e eu devo 8. Então, deve 12. 12 ao quadrado. Mais 8 menos 3, 5. 5 ao quadrado.
Tá vendo? Aqui eu cheguei lá no tamanho lá das medidas dos catetos lá do desenho que nós tínhamos feito no plano cartesiano. A distância de AB vai ser igual. Aí vamos calcular, ó, menos 12 elevado ao quadrado. Veja que menos 12 ao quadrado é menos 12 multiplicado por menos 12. 12 vezes 12 é 144. Menos com menos vai ser mais 144. 144 mais 5 ao quadrado, 25. Aí, ó, cheguei igualzinho lá. A distância de AB igual. Somando aqui, eu vou encontrar 169. E, por fim, a distância de A até B vai ser igual a 13. Agora, eu vou perguntar para você aí que está me assistindo. Produção, presta atenção aqui. Qual jeito você prefere? Pega um exercício desse. Você prefere montar todo o plano cartesiano e determinar o teorema de Pitágoras a partir das medidas, olhando para o plano cartesiano? Ou você prefere já ir direto na fórmula, retirando as informações daqui e pronto? E aí? Jeito 1 ou jeito 2? Se você aí em casa, produção, prefere direto na fórmula. Eu também. Quando eu estudava também eu fazia isso, direto pela fórmula. Agora eu quero ver você em casa. E bora para o próximo exemplo. Bom, para você aí que falou que gosta, então, direto pela fórmula, que entendeu melhor também, que é bem mais prático, né, gente? Vamos lá, fazer esse outro exercício para determinar a distância entre os pontos A e B pela fórmula. Então, começa sempre assim, identificando nos nossos pontos os pares ordenados. Então, aqui eu tenho x de A e o y de A, que é referente ao ponto A. Aqui no B, eu tenho o x de B e o y de B, referente ao ponto B. Começa por aí. Daí, se você quiser escrever a fórmula, você pode escrever ou vamos direto. A distância entre A e B vai ser igual, ó. Para você que já está bem aí, craque na fórmula. Vou começar pelo xb. xb, que está aqui, é o 5. Então, vai ser 5 menos o xa, lembra? O xa que está aqui, que é menos 3. Então, aqui, na verdade, vou colocar um colchete. Porque eu vou colocar um parênteses aqui dentro. Menos 3, que é referente ao xa. Aí, fecho aqui ao quadrado. Ok? Isso daqui. Aí, mais, vamos para o B agora. YB, tá aqui. 1 menos o YA, que é 7. 1 menos 7 ao quadrado. Olha aí, se você conseguiu compreender, produção, tudo bem? Você aí em casa? Tudo bem? Levanta a mão se você está entendendo bem ou dá um sorrisinho aí para você estar entendendo? Ok? Não, produção, já dá para fazer sem a fórmula, né? Para ir praticando já, né? Você gosta? Você aí em casa gosta de escrever com a fórmula? Começar o exercício com a fórmula ou já vai direto? Já fui direto nesse daqui. Então, vai ser a distância de AB igual. Vamos lá calcular dentro das raízes aqui. Dentro da raiz do radical. Começo aqui, 5 menos 3. Então, quer dizer que vai ficar 5 mais 3. Porque ali aplica uma regrinha de sinal, né? O oposto do negativo, ou menos com menos, que dá mais. Isso elevado ao quadrado, mais 1 menos 7. Se eu tenho R$1 e devo 7, eu devo 6 ao quadrado. Tudo bem? Tá fácil até agora? A distância de AB vai ser igual. Aí faço a adição ali, ó. 5 mais 3, 8. Aí 8 ao quadrado. Mais menos 6 ao quadrado, como nós fizemos aquela hora do menos 12. Menos 6 ao quadrado é menos 6, que multiplica menos 6. 6 vezes 6, 36, né? Menos com menos, mais. Então, vai dar mais 36. Agora, você já poderia estar colocando o resultado, né? Distância de AB igual 8 ao quadrado, 64, porque é 8 vezes 8, mais 36. Aí já faz cálculo mental, né, gente? Então, vai ficar a distância igual a raiz quadrada de 100, porque 64 com 36 é 100. E então, aqui eu vou encontrar que a distância de AB vai ser igual a 10. Pronto, gente. Olha que fácil fazer direto aqui, sem precisar do desenho. Você aí em casa, ok? Próximo exemplo, que agora é diferente desse daqui, hein? Vamos pro próximo. Olha, como eu disse que era um pouquinho distinto esse exemplo, né?
Determine o perímetro agora. Lembra que perímetro é a soma de todos os lados. Tá lembrado aí? Cujos vértices A, B e C têm as seguintes coordenadas. Então, aqui eu tenho a coordenada do vértice A, que ela é formada pelo par ordenado 1 e 5. O B, menos 2 e 1. O C, 4 e 1. Então, eu deixei aqui o esboço, que eu vou colocar aqueles valores para você conseguir visualizar o que eu tenho que fazer. Que aqui, esse exercício é um pouquinho mais longo em relação aos outros. Então, vamos lá, marcar o ponto A. Ele é o 1 e o 5. Então, eu vou colocar aqui 1 e 5. Acho que eu nem vou precisar da régua. Aqui está o ponto A. O ponto B é menos 2 e 1. O ponto B vai estar aqui. Ponto B vai estar aqui. E o ponto C, ele é 4 de X com 1 de Y. Lembrando, para você que está esquecendo aí, que faz diferença sim. Você tem que colocar, ó. Então, colocando aqui, ó, X de A, Y de A. X de B, Y de B, X de C, Y de C. Faz diferença o X e o Y. Bom, agora vamos colocar ali, desenhar o triângulo, onde está formado o triângulo, para você já imaginando o que eu preciso fazer. Aqui, aí aqui vai coincidir em cima dos meus tracinhos, aqui e aqui. Daí a gente já descobre se é um triângulo equilátero, é um triângulo isósceles, escaleno. Então, eu tenho essa seguinte situação. Eu preciso saber o perímetro. Para saber o perímetro, eu preciso saber a medida de todos os lados. Veja aqui naquela medida do triângulo, aquele lado do triângulo, que ele é paralelo ao eixo X, eu já sei qual é a medida dele, não sei? Aqui, a distância de B até C, já dá para saber, ó, porque ela vai do menos 2 até o 4. Então, eu vou começar o exercício descobrindo a medida da distância de B até C, utilizando lá aquele nosso primeiro caso do exercício. Então, eu vou fazer 4 menos o menos 2, ó. 4 menos o menos 2. Faz cálculo mental aí que dá tudo certo. 4 menos com menos aqui vai ser mais 2. Então, aquela distância de B até C vai ser de 6 unidades. Tudo bem? Deu para entender aquela parte? Muito bem. Agora eu preciso descobrir quanto é essa medida aqui. Ou seja, qual vai ser a distância entre os pontos A e C. Eu preciso agora, então, determinar a distância entre A e C. E para isso, nós vamos utilizar a nossa fórmula. O que é a produção? Tá tudo bem? Vamos lá, a distância de A até C vai ser igual, vou escrever aqui a fórmula para você ir recordando que no segundo exercício não escrevi, a produção reclamou aqui comigo. Vai ser então X, não é X de B mais agora, porque agora eu estou calculando entre A e C. Vai ser X de C menos X de A ao quadrado mais Y de C menos o Y de A ao quadrado. Então, agora eu olho para o ponto A e para o ponto C. Tudo bem? Então, vai ficar a distância de AC igual raiz quadrada. Agora, vamos trocar pelos valores. X de C. Cadê o X de C? Tá aqui, ó. É 4. 4 menos o X de A. X de A tá aqui. 4 menos 1 ao quadrado. Mais Y de C. O Y de C tá aqui, ó. É o 1. O 1 menos o Y de A. O Y de A tá aqui, que é 5 ao quadrado. Tudo bem aí? Retirou certinho as informações? Então, vai ficar a distância de AC igual. Já posso fazer o cálculo direto, aí quem quiser, mas eu vou fazer passo a passo para você entender bem, tá? 4 menos 1, 3. 3 ao quadrado, mais 1 menos 5. 1 menos 5 menos 4, tá? Ao quadrado. E aí, a distância de AC vai ser igual. 3 ao quadrado, 9. 9 mais menos 4 ao quadrado vai ser menos 4 vezes menos 4, que vai ser mais 16. E aí, eu vou encontrar que 9 mais 16 vai ser 25. E, por fim, eu encontro que a distância de A até C, que é essa distância que eu estou procurando,
ela vai ser de 5 unidades. Então, eu já tenho a distância de A até C, eu tenho a distância de B até C, que seria esse lado aqui. Agora, me falta a distância de A até B, que seria referente a esse lado aqui. Aí, eu aplico novamente aqui na fórmula. Deixa eu ver, será que vai caber a produção aqui? Vou fazer de outra cor essa fórmula aqui para marcar. Então, agora eu vou fazer a distância de A até B, referente àquele lado ali. E aí, depois, nós vamos chegar a alguma conclusão. Tem que fazer bem pequenininho para caber aqui, né? Vamos lá ver se dá. Então, vai ser, aqui eu vou fazer a fórmula para o aluno observar bem. Agora, eu vou trabalhar com A e B. Então, vai ser x de B menos x de A ao quadrado, mais y de B menos y de A ao quadrado. Olha aí, produção, bem apertadinho, mas dá para ver, né? Sim? Tá, então vai ficar a distância de A até B igual, coloco o radical, x de B, cadê o B? O B tá aqui, ó, o x de B é menos 2. Menos 2 menos o x de A, que é 1. Então, menos 2 menos 1 ao quadrado, mais. Aí, vamos agora para o y. Y de B, tá aqui, ó, 1. Então, vai ser 1 menos o y do A, que é 5, ao quadrado. A distância de A até B vai ser igual a, calculando, nós temos menos 2 menos 1 vai ser menos 3 ao quadrado. Mais 1 menos 5 vai ser menos 4. Menos 4 ao quadrado. Então, parece que descendo um pouco a serra. A distância de A até B vai ser igual. Menos 3 ao quadrado vai ser igual a 9, porque é menos 3 vezes menos 3. Mais menos 4 ao quadrado vai ser igual a mais 16. Então, eu vou encontrar que a distância de AB é igual 9 mais 16, 25. E a raiz quadrada de 25, eu acabo de descobrir que a distância de A até B vai ser igual a 5. E aí, você em casa deve estar falando, Giz, mas então era a mesma distância que eu não precisava ter feito isso, porque eu já sabia desde o começo que o triângulo era isósceles, que essa distância aqui era igual a essa distância aqui. Ok, mas e quando for um triângulo escaleno e você não vai saber essa medida, aí você sim vai precisar aplicar. Então, eu já resolvi, de início, aplicar a distância de A aqui, e de AC aqui, de AB aqui, para você visualizar como que é possível fazer em vários casos, não é isso que eu quero dizer. Fazer em vários lados aqui de um triângulo, tá bom? Então, deixa marcado bem aí que quando for um triângulo escaleno, é obrigatório fazer todos. Terminei o exercício? Quanta conta tem aqui? Não terminamos, porque ele pergunta qual é o perímetro do triângulo. Mas aí tá fácil, né, gente? Eu sei que aqui mede 5, aqui mede 5 e aqui mede 6. Vamos lá, então. 5 mais 5, 10. 10 mais 6, 16 centímetros. Então, nem sei onde coloca a resposta. Então, eu vou colocar R de resposta, que vai ser igual a 16 unidades. Gente, tá aqui a resposta do nosso exercício. Olha aqui, precisava de um quadro um pouquinho maior para fazer, né, gente? Entendeu bem? E agora o último caso, que é distinto de todos esses outros. Agora, obtenha o valor de M, ó, mudou o exercício, não falei que ia mudar? Determine o valor de M, sabendo que a distância entre os pares de pontos é D. E agora, como é que nós vamos fazer? O raciocínio é o mesmo. Ele foi dado para nós o ponto A, o ponto B, só que agora ele deu o valor da distância, aquele D, de D a B, ele deu esse valor para a gente. Então, aqui eu tenho o XA e aqui eu tenho o YA, só para marcar. Aqui eu tenho o XB, porque é referente ao ponto B, e o YB. Lembra da fórmula? Então, vamos escrever a fórmula aqui, que aquela hora eu não coloquei, a produção brigou. A distância de AB, que eu preciso descobrir... Ah, não preciso descobrir ela agora, né? Que eu já tenho, mas vamos escrever. Vai ser igual a x de B menos x de A ao quadrado, mais
y de b menos ya ao quadrado. Isso aqui você tá lembrado, né? Bem, então continua. Devia ter escrito de vermelho. Ah, esqueci. Não precisa escrever agora, eu tenho esse valor. Eu tenho o valor referente a essa distância. E esse valor é igual a 13. Então, vai ficar 13 igual. Continuando aqui, ó. X de B, cadê o X de B? Tá aqui, ó. É o 1 menos o X de A. O X de A é 6. 1 menos 6 ao quadrado, mais y de B. O B tá aqui, ó. Y de B menos 2 menos o y de A, que é m, menos 2 menos m ao quadrado. Olha aqui onde é que tá o m que eu tenho que descobrir, gente. Tá fazendo cara feia aí? Por quê? Calma que vai entender bem. Vai ficar 13 igual. 1 menos 6 aqui, ó, vai ficar, então, 1 menos 6 vai ficar menos 5. Menos 5 ao quadrado, mais. Veja que aqui, menos 2 menos m ao quadrado, nós podemos fazer aqui o processo da distributiva, que é um quadrado de dois termos. Então, você pode fazer menos 2 menos m ao quadrado, que vai ser ele vezes ele mesmo, ó. Já sei que vocês preferem fazer o chuveirão aqui, ó. Menos 2 vezes menos 2, menos com menos dá mais. Mais 4. Menos 2 aqui vezes menos m, menos com menos dá mais. Mais 2m. Agora aqui, menos m vezes menos 2, menos com menos vai dar mais. 2m de novo. E menos m vezes menos m, ó, porque aqui é vezes, né, gente? Vai ser mais m ao quadrado. Aqui eu posso juntar os termos que são semelhantes. Então, vai ficar 4 mais 2m com 2m, 4m, mais o m ao quadrado. Então, tudo isso que eu encontrei aqui é referente à resposta desse daqui. Então, vai ficar 4 mais 4m mais m ao quadrado. Tá, Giz, e agora? Como é que tira essa raiz quadrada daqui? Como é que vai fazer? Você lembra lá no início do exercício, quando lá no terceiro caso, quando eu expliquei, nós estávamos fazendo a distância de AB ao quadrado igual, sem colocar essa raiz quadrada aqui? Você não se lembra que eu coloquei ela depois, quando eu concluí? Então, nós poderíamos trocar aqui, ao invés de seguindo com a raiz quadrada, ter deixado o quadrado aqui. Mas posso continuar daqui também, ó. Porque para eu tirar essa raiz quadrada daqui, basta eu elevar o primeiro membro ali ao quadrado, daí eu tiro a raiz quadrada, que é o que eu tô falando do contrário, ó. Vou fazer do contrário, ó. Então, se eu deixasse a distância de AB ao quadrado, eu não precisaria colocar a raiz quadrada, porque eu só coloco a raiz quadrada aqui quando eu tiro o expoente ali da potência, certo? Então, eu vou fazer desse jeito que eu acho que é melhor para você entender aí, ó. Tô fazendo sem a raiz quadrada aqui, mas eu tô deixando ele elevado ao quadrado. E aqui eu sei que 13... depois eu faço. Deixa eu apagar a raiz quadrada no radical, que fica melhor para você visualizar. Ficou melhor ou não, produção? Sim? Ficou bem melhor, né, para fazer esse tipo de exercício sem aplicar a raiz quadrada aqui, mas não esqueça de deixar elevado ao quadrado. Então, aqui eu vou chegar que 13 ao quadrado, 169, igual. Menos 5 ao quadrado vai ser 25, mais 4 mais 4m mais m ao quadrado. Tá aparecendo alguma coisa aqui para você? Já tá com cheirinho de equação do segundo grau, né, gente? Nós vamos já fazer. Deixa eu apagar esse aqui agora. Então, vai ficar 169 é igual a 25 com 4 eu já posso juntar, né? Que são termos semelhantes. Vai ser 29 mais 4m mais m ao quadrado. Vamos colocar todo mundo de um membro num lado só, para deixar igualado a zero, porque é uma equação do segundo grau. Escrevendo a equação do segundo grau na sua forma reduzida. Então, eu vou pegar esse 169 e vou pôr aqui, ó. Então, vai ficar 0, vai ficar assim, 0 igual 29 mais 4m mais m ao quadrado menos 169. Aí, colocando já na ordem, vai ficar m ao quadrado, que tá aqui, mais 4m. Aí, eu vou juntar esses dois.
Menos 169 mais 29 vai ser menos 140 igual a zero. Eu coloco igual a zero para cá. Pronto, já tem a equação do segundo grau na sua forma reduzida. E agora, como o A ele é igual a 1, eu posso aplicar aqui soma e produto com facilidade. Então, eu vou pensar dois termos que eu somo, que vai ser o valor do B com sinal trocado, ou seja, vai ser menos 4. E os mesmos dois números que eu multiplico, que vai ser o valor do C, menos 140. Agora eu preciso pensar quais dois números que eu multiplico que dá 140. 20 vezes 7, 140, muito bem. Daí agora, se eu relacionar o 20 com 7, será que eu chego em 4? Não vai dar, né? Porque 20 menos 7 daria 13. Vai pensando, produção, fala um valor aqui que possa dar 10 e 14. Será que não dá? Fez cara de não sabe, produção? Ó, 10 e 14 eu acho que dá, ó. 10 vezes 14, 140, tá? Daí tem que ser um negativo, né? Então, eu vou colocar o negativo no 14, que eu já tô de olho no de cima. Agora, se eu faço 10 mais 1 menos 14, se eu tenho 10 e eu devo 14, eu devo 4. Aí, eu consegui encontrar agora. E aí, eu preciso descobrir. Então, eu tenho que o valor de M, ele pode ser aqui, no caso, igual a 10, ou o M vai ser menos 14. Aí nós vamos analisar. O M, ele é a distância? Porque se for distância, eu não posso trabalhar com número negativo, né? O M não é a distância, né, gente? O M vai ser o valor do Y aqui. Então, ele é referente a um valor lá no plano cartesiano. Então, eu posso colocar o M também como sendo um número negativo. Então, tá aqui, ó. Acabei de encontrar valores que podem ser atribuídos para esse M aqui. Marca bem a aula de hoje, então. E, ó, eu tenho tarefa aqui para você, ó. Marca a sua tarefa aí para você treinar um pouquinho. Aqui, produção, tá dando para ver? Mais para trás? Tá. Então, a tarefa de vocês vai ser determinar a distância do ponto entre os pontos A e B. E aqui tá dado o A e o B. Marca bem aí para você fazer e deixa a resposta nos comentários, não esquece. Para você praticar, né? E você viu, para resolver todos esses exercícios desse conteúdo de distância entre dois pontos, quantos outros conteúdos nós abordamos aqui? Teorema de Pitágoras, raiz quadrada, o quadrado da diferença da soma de dois termos que nós colocamos também. O que mais, produção, que você se lembra que nós utilizamos aqui que eu não falei? Potenciação, aqui quando a base era negativa, um monte de coisa já que a gente aprendeu em anos anteriores que está utilizando para esse conteúdo. E se você precisa revisar um conteúdo aqui no canal, digita o nome do conteúdo e giz com o giz na frente para pegar aquela aula especial para você. Dá aquele like aí para giz, dá aquela força para o canal e também já aproveita para se inscrever. E eu vejo você na próxima aula. Tchau!